A Receita Federal e o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, firmaram um acordo de cooperação técnica para mudar a forma como é feita a cobrança e a fiscalização do ITR, o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. A proposta busca integrar informações de diferentes bases de dados em um único sistema e acabar com a fragmentação atual que gera inconsistências e dificulta a fiscalização por parte da Receita. Nós tentamos agendar uma entrevista com os órgãos envolvidos, mas ambos recusaram. A Receita Federal, porém, enviou aí uma nota de esclarecimento que diz que o conjunto de melhorias implementadas na declaração do ITR não cria uma malha fina, mas, pelo contrário, trazem simplificação ao contribuinte. A nota ainda afirma que a integração dos sistemas visa eliminar redundâncias para facilitar a vida do produtor rural e evitar erros e dificuldades desnecessárias. Para buscar entender esse caso, nós vamos conversar com o Gustavo Henrique Fernandes. Ele é advogado tributário no Araújo Advogados, um escritório que olha para diferentes frentes do agro, inclusive essa. Muito bem-vindo ao Hora do Agro. Muito obrigada pela sua participação. Esse é um tema recente e é importante a gente gostaria muito de ter ouvido Receita Federal e INCRA. Como a gente colocou aí, não conseguimos fazer entrevistas, mas eu quero então começar te pedindo para explicar essa mudança nos sistemas, nos dizer realmente se isso vai facilitar para o produtor rural, qual que é a diferença que hoje a gente pode ver dentro desse acordo de cooperação previsto. Muito obrigada de novo pela sua participação. Olá, Mariana. Então, esse acordo ali de cooperação entre a Receita e o INCRA, ele busca, na verdade, ele fazer uma integração entre esses sistemas, né? No caso, entre o CAR, o INCRA e a própria Receita Federal. Porque hoje o que acontece é que eles são órgãos separados. Então, por exemplo, o produtor vai lá, faz a declaração do ITR e acaba que essa declaração, essas informações, elas não são totalmente integradas no sistema informatizado da Receita. Então, o principal objetivo dessa malha fiscal ali da Receita Federal é criar um mecanismo que integre todas essas informações. Então, por exemplo, eles vão pegar a informação do INCRA, do CAR e da própria declaração do contribuinte, no caso. Então, essa medida ali é para se tornar uma fiscalização mais eficaz, né, digamos assim, e para que a Receita consiga, de fato, verificar eventuais inconsistências dos contribuintes e eventualmente, aplicar alguma multa ou alguma intimação para regularização. É interessante observar também que a Receita ela vai disponibilizar um portal no Gov, que ele vai integrar todas essas informações. Então, para o contribuinte vai ficar um pouco mais fácil, porque você vai poder acessar o sistema do governo e lá nesse sistema você já terá todas as informações envolvendo o seu imóvel. Por exemplo, o valor da terra nua, que é uma questão que influencia bastante no cálculo do ITR, as informações do cadastro ambiental rural, por exemplo, se tem reserva legal, etc. As informações que constam no INCRA. Então, isso busca facilitar essas informações. Claro que se o imóvel ele tiver alguma inconsistência, vai ficar mais fácil do fisco constatar. Então, por exemplo, se o imóvel ali tiver alguma área que não foi declarada de forma correta, a Receita, o procedimento dele será intimar aquele contribuinte ali para que ele faça aquela adequada regularização ali. Então, o principal objetivo ali desse programa da malha fiscal é aumentar a fiscalização e melhorar a fiscalização. Para o contribuinte pode ser que também melhore, porque o objetivo ali também é criar uma declaração pré-preenchida, como ocorre hoje com o imposto de renda da pessoa física, né? Agora, Gustavo, são algumas camadas de perguntas que vão surgindo para mim. Primeiro, eu queria entender, dentro da sua especialidade, né, assim, queria que você trouxesse como advogado tributário a sua percepção do porquê fazer isso agora. A gente está, de alguma forma, vendo essa integração de sistemas que é muito benéfica, como você está trazendo, mas, de alguma forma, é importante lembrar que o CAR, ele é um cadastro ambiental rural. Ele sempre foi, né? Ele foi criado como um mecanismo que, principalmente, olha para questões ambientais. E aí a gente tem o CIGEF, que é esse sistema ali de dados territoriais do INCRA, né? Então, o CAR é uma coisa, o CIGEF é outra.
A ideia, então, é usar esses dados para mapear de fato os territórios rurais e, então, a Receita Federal entender se este imposto está sendo cobrado de forma correta, calculado de forma correta. Esse é o principal objetivo? É essa leitura que a gente pode ter de uma forma mais ampla do porquê um sistema integrado agora? Isso, exatamente, é uma ótima leitura. O principal objetivo ali mesmo é ver se aquele imposto está sendo recolhido de forma adequada, né? Então, essa busca ali pelo aumento dessa fiscalização, né, digamos assim, porque querendo ou não vai aumentar a fiscalização porque haverá uma integração desses sistemas, né? Então, o principal objetivo da Receita ali, de fato, é verificar se o valor está sendo recolhido de forma correta, né? Se não está sendo omitida nenhuma informação que reduza o imposto, ou também se o imposto está sendo recolhido ao maior, né? Também, eventualmente, pode ser que aconteça isso, o imposto está sendo recolhido ao maior e ali na declaração ele consta algumas informações diferentes. Então, mas o principal objetivo mesmo da Receita é fiscalizar a arrecadação do imposto. E aí, essa fiscalização, a gente pode esperar também alguma mudança para quando? Porque eles sinalizaram esse acordo de cooperação, mas agora já nenhuma mudança chega no produtor rural imediatamente. Mas queria que você nos ajudasse a entender para quando, então, talvez essas mudanças apareçam e que mudanças, de fato, podem aparecer a partir dessa integração. Então, por enquanto, ela é só uma proposta, né? Foi feito esse acordo ali com o INCRA, mas já tem a previsão de, em janeiro de 2026, a Receita finalizar um estudo sobre os impactos dessa nova operação. Então, em janeiro, eles finalizam esse estudo. Aí, em março de 2026, também já está previsto para eles finalizarem a operação de estratégia, no caso, né, finalizar ali como que vai ser feita a implementação disso. E em junho de 2026, eles já pretendem criar a declaração pré-preenchida, no caso do ITR. Né? Então, a partir de 2026, ali por junho, provavelmente essa já vai estar efetivado, digamos assim, essas mudanças, né? Com essa declaração pré-preenchida. Essa declaração pré-preenchida ela vai funcionar mais ou menos como é hoje do imposto de renda da pessoa física. Então, a Receita já vai colocar ali algumas informações daquele imóvel ali por meio desses cadastros ali, informações do INCRA, do CAR, e o contribuinte ele vai lá e vai poder verificar se realmente aquilo está de fato, ele está de acordo com aquilo e ele vai dar, digamos assim, um aceite, né? Como é hoje no imposto de renda. Por agora, nesse momento ali, nesse ano, por enquanto, não vai ter nenhuma modificação, né? Até mesmo porque nós já estamos ali na finalização da entrega de declaração do ITR, né? Finaliza agora no final do mês, mas isso está programado mais para ser efetivado em 2026. Teve até algumas conversas ali que talvez seja apresentado um canal, alguma coisa assim, o programa em si seja apresentado na COP30, que vai ser feito em Belém ali em novembro desse ano. Pode ser que seja feita alguma apresentação em relação a esse programa, mas a efetivação dele, de fato, será só em 2026. Interessante, até porque isso, o produtor rural precisa amadurecer a ideia, entender como que ele vai fazer, imputar esses dados num sistema, né? Você fez a analogia aí com o imposto que a gente está acostumado já, né, a declarar, mas também tem uma pergunta que eu te faço essa autodeclaração, por exemplo, do CAR, a gente sabe que tem muito produtor rural que já fez, então isso mostra, né, a aptidão do produtor, a abertura dele para contribuir para essa integração de dados, para essas plataformas que o governo federal desenvolve. Mas como que fica, Gustavo, queria saber se você já tem uma compreensão sobre isso, como que fica, por exemplo, nos casos em que o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, ele ainda não foi analisado? É o tipo de discussão, por exemplo, que vai ser trazida e avaliada nesse calendário que você falou, estudos até o final do ano, para entender como que isso vai ser implementado, porque também se basear em dados do CAR, sendo que o próprio CAR não foi avaliado pelo Estado, né, qual que é o lastro, qual que é a garantia de que esse CAR está certo para, então, ajudar a calcular o ITR? Sim, justamente, na minha compreensão ali, e acompanhando outros movimentos ali da Receita Federal,
acredito que eles eles mesmos regularizem esses órgãos internos, né? Talvez até intimando, de repente, alguns contribuintes para que eles informem algumas informações, né? Por exemplo, se tiver alguma informação ali que eles entendam que esteja incorreta ou de forma desencontrada com os outros órgãos, pode ser que eles intimem esses produtores ali para que eles façam a correção e para que esses dados fiquem todos em conformidade ali para facilitar na hora da implementação desse novo programa ali. Então, dentro dessa correção que você traz, né, de alguma forma você enxerga que essa integração de dados, ela pode apresentar risco jurídico para o contribuinte ou até mesmo para a fiscalização, caso ocorram essas divergências de dados unificados? Então, tem muitos casos que alguns contribuintes eles acabam declarando de forma incorreta algo. Por exemplo, eu vou dar o exemplo do VTN, que é o valor da terra nua, né? Que ele é utilizado para o cálculo do ITR. Por exemplo, tem alguns municípios que eles fornecem alguns dados ali do que eles entendem como valor correto, mas alguns contribuintes eles colocam outros valores. Então, pode ser que na hora dessa integração, essas informações ali, a Receita constate que elas estejam divergentes, no caso, né? Então, eu acho que o principal ponto de risco que pode acontecer é a Receita constatar essas divergências de informações em outras declarações, etc., ou nas próprias declarações que o contribuinte já fez, e o procedimento será de fazer essa intimação ali para regularizar. Não tendo essa regularização, a Receita pode eventualmente fazer uma autuação ali, etc. Mas eu acho que o maior risco ali dos produtores são os contribuintes ali que estejam com informações defasadas, digamos assim, né? Então, acho que um ponto também interessante de observar é que hoje o que tem que ser feito ali para frente, no caso, a partir desse ano já, os produtores rurais, ali, os contribuintes começarem a fazer uma gestão documental e tributária, e não só uma gestão agrícola da propriedade, né? Se preocupar também com essas questões tributárias, porque, infelizmente, alguns contribuintes ali, eles acabam que não têm tanto essa gestão eficiente ali e acabam se prejudicando por conta disso, né? Com a Receita fazendo autuações, aplicando multas, etc. E aí, sobre essa integração, então, né, parando para pensar aí nesse tipo de produtor que muitas vezes não tem uma organização desses tributos, ainda se perde um pouco nesses processos que têm calendários direitinho estabelecidos, né? Como isso pode chegar para o produtor rural? E aí, né, claro, assim, lembrando que você é advogado tributarista, então dentro da sua especialidade, mas existe alguma chance de o produtor que está, por exemplo, ali dentro de um cálculo que é feito junto com essa integração de dados, algum cálculo que é feito que ele está pagando um valor abaixo do que deveria, existe alguma chance disso ser cobrado retroativamente? Você acha que Receita Federal, INCRA, nessas discussões, nessa cooperação, podem cogitar isso? Porque seria muito negativo para o produtor rural, né? Poderia causar muito burburinho, assim, cobrar retroativamente valores ali, caso não tenha sido feita a cobrança correta. Sim. Eu sinceramente espero que a Receita não faça isso, né? Mas sempre tem um risco. Mas eu acredito que nesse caso ali isso não vai acontecer, né? Porque seria uma medida ali que vai iniciar em 2026, então antes de fazer essa cobrança retroativa, eles vão fazer essas intimações para fazer essas regularizações, e o que já foi pago ali, se até o momento não teve nenhuma intimação da Receita para regularizar, aquilo que foi pago, digamos assim, a Receita não vai intimar para fazer eventuais cobranças. Mas claro que se em determinadas situações ali a Receita começar a fazer essas cobranças retroativas, o ideal é procurar o judiciário ali e entrar com as discussões, né? Porque provavelmente em algumas situações acabe acontecendo isso, né? Eu espero que sinceramente não aconteça, mas se eventualmente acontecer, o ideal é judicializar a questão ali e buscar uma segurança jurídica, né? Porque, como eu falei, o valor já foi recolhido no sistema de hoje. Então, se eventualmente tiver essa modificação para essa nova fiscalização e a Receita pretender fazer essas cobranças retroativas, haverá uma violação ali da própria segurança jurídica ali daquele contribuinte que fez um recolhimento ali e tinha a confiança de que aquilo ali estava sendo feito de acordo com a legislação. Então,
preciso te perguntar isso, então, né? Você acredita que a legislação atual, ela garante, ela é suficiente e eficiente para essa segurança jurídica do proprietário rural? Porque a gente ouve muito essa questão da insegurança jurídica no agro em várias frentes. E aí trazer um sistema integrado, que a ideia é muito boa, integrar esses dados, mas entre a ideia e a execução, a gente sabe que existe aí, né, uma jornada. Sim. Você acha que esta jornada existe segurança jurídica o suficiente no Brasil ou precisa-se tomar muito cuidado para não implementar algo que lá na frente vai dar em nada, né? Porque esse é o grande medo, inclusive por questões de custos dessa implementação. Sim, exatamente. Você tocou num ponto bem interessante, que é essa questão de insegurança jurídica no agro, né? Principalmente nos últimos anos ali, 2024, 2025, ali, uns anos atrás, nós tivemos várias modificações tributárias ali que o principal objetivo é a arrecadação tributária, né? Então, o governo ele busca ali criar mecanismos para aumentar a arrecadação, né? Então, claro que essa medida ali, como a Receita informa, é apenas para fiscalizar, mas no fundo ela tem um objetivo ali que é aumentar essa fiscalização para aumentar a arrecadação do imposto, né? Então, essa questão de segurança jurídica aqui no Brasil, infelizmente, ela ainda é bem complicada, né? Porque pode ser que amanhã já saia uma legislação nova que modifique tudo o que está estabelecido hoje, né? Então, por isso que eu digo, né? Se o produtor for afetado de alguma maneira ali por essas mudanças, o ideal é ele procurar uma assessoria especializada ali e buscar o amparo no judiciário, né? Para tentar se defender dessas questões. Como você comentou ali da legislação, tem vários pontos ali que podem ser argumentados, né, para resguardar o direito do contribuinte ali no Poder Judiciário, né? E o que eu também recomendo ali também para os produtores ali, se eventualmente a começar a adotar uma postura de prevenção, né, uma postura preventiva já, adotar, digamos assim, um compliance na sua propriedade rural, né, para que tenham todos os documentos guardados, todas as comprovantes do imóvel, porque se eventualmente a Receita, por exemplo, fazer alguma autuação, eles já estão bem amparados ali para eventualmente discutir aquilo no Poder Judiciário. Perfeito, se prevenir, porque é isso, né? São documentos que também precisam estar aí prontos, de preferência não só na pasta, mas já na nuvem, né? Para facilitar esse compartilhamento de dados. Não vou encerrar essa entrevista sem te perguntar sobre, então, esse ITR de agora, né? A gente está olhando para o futuro, para possíveis mudanças, como você colocou ali, para junho de 2026, mas ainda é preciso olhar com calma a consolidação dessa cooperação entre Receita Federal e INCRA e, ao mesmo tempo, a declaração do ITR desse ano ainda está dentro do prazo. Queria que você trouxesse um pouquinho também dessas informações para o produtor que ainda não declarou, quais os caminhos, qual que é o prazo, para a gente também ajudá-lo a ser organizado e cumprir prazos que são importantes. Sim. Então, como você bem disse, ali, o prazo do ITR ele já está finalizando, né? Finaliza agora dia 30 de setembro. E para os produtores ali que ainda não fizeram essa declaração, tem no sistema do próprio Gov ali, o Gov disponibiliza ali a declaração do ITR pelo próprio sistema. O próprio contribuinte consegue fazer essa declaração ali se ele já tiver essas informações anteriores. Claro que com a ajuda ali de algum especialista, isso se torna mais fácil, né? E até mais rápido, né? Mas o produtor ali que ele já tem essas informações ali guardadas, ou que eventualmente já faça essas declarações, para ele fica mais tranquilo de fazer isso, né? É bem importante fazer a declaração do imposto de forma correta ali e obedecer aos prazos, para afastar eventuais multas e juros, né? Porque se você não faz a declaração do imposto, você não vai fazer o recolhimento e depois você vai receber ali uma intimação, ali um débito, etc., em aberto, ou alguma coisa assim, com a Receita, por exemplo, colocando uma multa de até 20% ali de juros e mais a correção pela Selic, né? Então, aquele valor acaba aumentando, né? E acaba gerando prejuízo. Além de não ser feita essa declaração também do ITR, isso também gera um prejuízo para a própria propriedade, né? Porque se você for fazer uma operação, por exemplo, com o seu imóvel, ali você já deve estar com as declarações todas certas. Então, se o interesse for vender aquela propriedade rural ali, as declarações de ITR elas devem ser corretas e serem adequadamente entregues, porque uma das exigências ali que os cartórios geralmente fazem é a declaração
a CND de ITR, né, no momento de fazer essas operações imobiliárias. Então, isso aí protege o próprio valor imobiliário do bem ali e garante ali que você tem uma facilitação ali nas suas operações.